De acordo com informações divulgadas pelo site da revista Veja, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, órgão do governo federal, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, repassou 1,27 milhão para a realização da feira pelo MST em São Paulo, vou repetir, pelo MST em São Paulo na última semana. Com verba milionária repassada pelo governo Lula, a feira do MST teve simulação de bolsonaristas presos. Segundo os organizadores, a presença da cela fez parte de uma apresentação teatral. Andrei. Bom, Anselmo, é chato, né, Paulo? É repetitivo, né? São 10 pautas diferentes e as 10 pautas falam sobre a mesma coisa. É verdade. Não que a gente... Porque é por vontade nossa. Não, é porque vem, né? É por imposição de Eu não realidade. tenho que como chega. falar algo diferente disso. Vamos lá. Como declaradamente, primeiro, como declaradamente o governo, o atual governo, financia uma feira de um movimento que invade terras, em primeiro lugar. Se não fosse o bastante, gasta 27 milhões. milhões Milhão. de real. De real. Porque deles é real. É real. 1,7 milhão de real. Com o nosso dinheiro. E aí dentro dessa feira eles fazem uma encenação que estão prendendo bolsonaristas. Tinha uma celinha, Isso rodou tinha o uma Brasil, né? cela e pessoas de camisa do Brasil ou bandeira brasileira, Então, né? peraí, Que é pessoa a com- estética bolsonarista. Então pessoas com camiseta do Brasil são bolsonaristas? Na estética que eles enxergam é assim, né? Estavam lá presas, enjauladas na feira do MST. Quer Era uma dizer- jaula grande, né? Que colocaram, passava foto, Já tivemos vídeo, mudou. gastos 1,3 milhão de reais para um teatro que prendia pessoas com camisetas do Brasil e alguém disse que pessoas com camisetas do Brasil são bolsonaristas. Teve mais gastos ainda. Teve muita excursão de universidade para ir para a feirinha do MST. Eu vi as imagens. Você viu o pessoal lá que não sabe o que é um canteiro de horta. O pavilhão Estavam foi indo lá. alocado ou eles invadiram o pavilhão para fazer a feira? Alocaram, né? E alguém levou, com certeza. O MST, olha, vamos falar. O MST é uma organização criminosa, uma reunião de vagabundos, e eu falo das suas lideranças. Não tem nenhum problema em dizer isso. Eles que me processem. Me processem que eu vou acusado de ser responsável pelos crimes do MST, então. O MST nem existe juridicamente, para não ser responsável, Sim. tá? Para te não ser processar tem responsável. que ter um autor, né? Tem que ter um autor, então vai lá. Isso num Estado democrático de direito, né? É melhor eu rever Cuidado, essa minha cuidado. postura, que a gente já não tem mais. Mas ele é uma organização criminosa que é um braço político, de atuação política na linha de frente, movimento de massas rural, que é a ideologia, o desenho original, do PT. E o PT não tem mais nenhuma vergonha com isso, disso. Tanto é que o líder do MST, o Stedley, esse que o Ministério Público nunca enxerga para nada, é incrível, incrível, enxergam violações constitucionais de tudo quanto é lado, perseguem todo mundo, mas o Stedley, que se auto-intitula líder do MST, nunca é responsabilizado por nenhum quebra-quebra que essa organização criminosa pratica, nenhum crime que eles praticam. Ele leva o cara numa viagem oficial à China. Está reconhecido o elo entre o governo e o MST. Logo, é natural, entre aspas, que o PT e o governo venham a financiar as coisas que venham a trabalhar a imagem do MST, que é essa feirinha vagabunda aí que eles fizeram. Inclusive o vice-presidente da República esteve na feira. O agora convertido, né? O companheiro Geraldinho. Geraldo Alckmin. O Lula falava Alckmin. Não, agora é o companheiro Geraldinho. Convertido. Então ele vai lá e abraça, né? Canta Internacional Socialista, é um sujeito ridículo. Já respeitei esse homem. Ricardo Salles, nosso amigo, foi secretário dele nessa época. Visitei lá o próprio Ricardo no Palácio dos Bandeirantes, naquela época. Mas que vergonha. Estive com ele no Rio Grande do Norte, tomamos café, eu e o Rogério Marinho, uma conversa agradável. Então, o sujeito agora se tornou comunista. O cara ele era um católico que conhece a história dos santos, aquelas coisas todas. Está em conluio. Hoje está aí, deve estar lendo Leonardo Boff, abraçando o Stedley, o Lula e erguendo a mãozinha esquerda.
para cantar Internacional Socialista. Esse é um homem ridículo, patético. Não é nem medíocre. Medíocre vem de médio. O cara é abaixo do médio, mas muito abaixo. Indigno completo. Mas a gente está falando sobre o MST. Essas ações do governo com o MST serão ampliadas. O MST já domina o INCRA, já utilizou o INCRA para pagar essa feira do MST. Isso é legal? Não. Isso é criminoso. Vai acontecer alguma coisa com esse pessoal? Não. Não. O Ministério Público não vai agir. Protege eles. E é por isso que eles fazem. Mais um sinal do quê? Do maldito regime que nós estamos. A lei não vale para eles. A lei é só para nós. E quando não há lei para nos punir, inventa-se qualquer coisa. E a prova de que o governo é quem sustenta o movimento do MST, por que eles não se sustentavam no governo anterior? Porque não chegava dinheiro. Não chegava dinheiro. Não é porque o homem estava armado e impediu as invasões. Não, é porque eles precisam de dinheiro para fazer a faltava máquina grana. funcionar. E aí, sempre que você está no poder, você tem mais condições de influenciar as instituições. Não é, quando a gente fala em infiltração, não é só você substituir o quadro A pelo B que está lá. Não. Muita gente nas instituições, estou falando no MP, na PF, no judiciário, são carreiristas. O cara quer subir, está pensando no dele. Quer saber a situação política e tal, não está pensando nele. Então, se tem a oportunidade, se ele tem um canal, ele adere a quem está no poder de plantão e assim ele vai ter mais condições de subir na carreira. Conveniência. Atingir o seu objetivo máximo do concursado, que é chegar lá, Por conveniência. né, nos postos que são importantes, por conveniência. Então, como eles já estão no poder agora, o cara pensa 10 vezes antes de fazer uma ação contra o MST. 10 vezes. O policial hoje cumpre esses mandados aí ilegais e ninguém reclama mais de nada. Entende? Como fica grave. É o que eu chamo de espírito do tempo, que ele vai permear. E todas onde as vai outras parar? coisas. Porque cada vez mais, se medidas como essa comentada pelo Paulo não forem tomadas, por exemplo, pelo Ministério Público para apurar esse repasse via INCRA, cada vez mais o MST vai se estruturar, cada vez mais o MST vai se armar, cada vez mais o MST vai tomar atitudes contra, por exemplo, o agro, que nós estamos Claro. num estado completamente que o agro é dominante aqui. Quem vai parar o MST? Se o MST está apoiado pelo atual governo, e o atual governo, como nós vimos declaradamente, além de manifestar apoio, além de levar líderes para viagens internacionais, né, como já foi até comentado aqui, ele está dando dinheiro, o vice-presidente vai visitar a feira. Quer dizer, isso me assusta. Daqui a Sim. pouco, o homem do campo hoje tem medo do MST, mas será que daqui a pouco a gente que vive nas grandes cidades também vai ter que ter medo do MST? Vai ter, o objetivo é esse. É um movimento de desestabilização, é um movimento de linha de frente, é um movimento de choque. O próprio MST reconhece no seu perfil no Twitter, sim, eu sigo o MST. Eu o persigo. Eles recebem treinamento, militantes do MST recebem treinamento em Cuba. Quando se falava isso há 10 anos atrás, 15 anos, os caras te chamavam de louco. Eu conheci o MST porque eu sou lá do Pontal do Paranapanema, me criei lá. Lá no Pontal, tem o assentamento Che Guevara. É assim. E a gente já sabia. Mas hoje o próprio MST assume isso. Eles tweetam lá. Estamos recebendo de volta tantos militantes que passaram por um treinamento em Cuba. Então aqui. É assim. E isso vai ser intensificado. Não pensa que não vai. Até porque, escrevam aí, daqui a pouco vai se formar um convênio do INCRA com a ditadura cubana e o governo brasileiro vai pagar por esses treinamentos exatamente como faz o Mais Médicos, tá? Para dar um jeito de colocar mais grana na mão da ditadura comunista. Não se surpreendam isso acontecer. Depois você lembra do Paulinho, o profeta. De um movimento, né, que sequer tem um CNPJ, como você Tem disse. nada. Sequer existe. Sequer existe. Vou falar uma coisa, você fala isso aí, eu fico assustado. A gente vê as Mas pautas. é para assustar mesmo. E vou deixar claro a todos que nos assistem, a todos os nossos telespectadores, que o Bradock traz aqui a verdade e os melhores, como eu digo sempre e repito, Quer os ouvir melhores coisa boa? comentaristas do Brasil. Isso. Comigo. Quer ouvir coisa bonitinha, num tonzinho bom? Vai assistir o Louro José.
Ana Maria, Fernanda Lima. Nem sei se a Fernanda Lima tem programa mais. Não, não me requer que eu não vejo. Que eu também, da minha época, essas coisas. A Ana Maria ainda tem, né? Acho que sim. Fátima Bernardes, vai o encontro. Acho que ela não Boa. tava no encontro já faz um tempo também. Também não eu tá. acho também, mas não Eu tenho vou certeza. falar uma Enfim, coisa. aqui não, aqui é realidade, aqui é pau. Não tem jeito. Mas, Mas é. Anselmo, pegando o gancho do que você falou, você se assusta com isso? Me assusta. Sabe qual é o problema? O que mais me assusta é que a sociedade, as outras pessoas não estão mais se assustando. E é isso que nos assusta, concorda, Paulo? Assistirmos um ato como esse do MST e acharmos isso normal. Então você se assustar, ufa, me dá um alívio. Agora o que me assusta, o que me espanta é que a grande sociedade, todas as pessoas não estão mais se assustando. Estão assistindo e estão achando isso normal. Cada dia que passa é aquela história do paliativo, sabe? Vem devagarzinho, 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 devagarzinho. Quando a gente vê, a gente não vai ter mais nada. A gente vai poder mais se expressar, a gente não vai ter mais segurança jurídica, a gente não vai poder ter mais nada. E vai ter gente invadindo a sua terra ainda e fazendo videozinho para postar em redes sociais. E isso que eu quero pedir aos nossos telespectadores, que fiquem atentos, escutem, prestem atenção no que nossos amigos comentaristas falam aqui, porque é importante, gente. Não é um filme. Isso aqui não é um filme que está acontecendo. É baseado, parece que, ontem o terror, mas não é um Constantino filme. comentou o Minority Reporter, né, o filme do Tom Cruise, de coisas que estão acontecendo. Não é um filme, isso aqui é uma realidade que está acontecendo. E quando o Paulo, o Andrei e alguns comentaristas, Ricardo, que vai estar com a gente aqui amanhã também, falam, além de estudar a pauta todo dia junto ao André, mas a gente tenta ver uma saída, Paulo. O que a gente faz? Mas é difícil. Hoje eles amarraram muito bem as pontas. Todo mundo é alvo, todo mundo que se manifesta vira alvo. Enquanto você não tem relevância, vai falando. Quando quer ter relevância, começa a atingir pessoas, alguém de lá te vê. E aí você entra na área. E o que eles querem fazer agora? Eles querem terceirizar esse controle também para as plataformas. É isso que ele está dizendo lá. Você tem que monitorar. Tem que exercer controle. O comissário Dino. Estamos na quarta pauta e ela está diretamente ligada à primeira, primeira pauta. Mas pauta, é tudo interligado. Até Porque tudo faz parte de um plano. o que vocês falaram todos os dias são pautas novas, não são coisas repetidas. É que todos os dias se criam as mesmas coisas, né? Que a gente chega agora, o Andrei falou agora há pouco, a gente já cansa de falar isso, mas todo As dia... pautas são novas, mas o modus operandi é o mesmo. Porque eles têm um plano traçado e eles têm um único objetivo, que é a instituição do comunismo no Brasil. Só muda algumas palavras, né? Só muda os fatos. os mas fatos, o isso. modo de agir é sempre o mesmo. Porque eles têm um objetivo traçado. E não precisa nem ter esse nome. Eles dão risada, eles desdenham ainda. Né? Os caras estão falando de ameaça comunista. Sim, nós estamos falando de um regime onde as pessoas não têm liberdade, onde é controle central e tal. Dê o Não nome precisa que quiser. Dê o nome que quiser. Não precisa colocar a bandeira vermelha com foice e martelo. Não precisa. Basta você ir suprimindo liberdade, você constrói uma estrutura muito semelhante e acabou. E é o que eles estão fazendo. E quando a gente fala, né, comunismo, para o cara que é médio e que não entendeu absolutamente nada, e o brasileiro tem muito disso, ele tenta desdenhar, porque você está falando de algo que ele não sabe. Então, para ele evitar o ridículo, ele tenta ridicularizar você. Que comunismo. Não, meu filho, chame de... É comunismo, sim, mas vai ser chamado de outro nome, qualquer outra coisa. Juristocracia. O que eu sei é que não é um regime democracia do democrático. negócio, mas não é, de fato, um regime democrático. Isso não é mesmo. O Olavo de Carvalho, que falou uma vez, eu lembrei disso agora quando você falava, o brasileiro só vai acreditar em comunismo, que o Brasil virou comunismo, o dia que o William Bonner abriu o Jornal Nacional e falou, agora é tudo comunismo nessa porra, sabe? Você destruir tudo, arrebentar tudo, ninguém, não é comunismo não. Mas se o William Bonner um dia falar, talvez eu acredite. Andrei, pelo que você viu aqui hoje do pessoal do agro, por que o MST não invade terras por aqui? Bom, conversei pouco, né? A gente chegou atrasado, É, acabei perdendo mas a também palestra, teve os voos atrasaram, mas eu bati um papo com o pessoal que estava lá na feira. O pessoal do agro, Anselmo, tem essa chama do patriotismo dentro de si. O pessoal do agro, o homem do campo, de modo geral, o pessoal que mora no interior,
diferentemente de quem mora nos grandes centros. Claro que temos exceções, né? Sim. Mas eles têm essa chama do patriotismo, da minha terra é inviolável, minha terra é minha lei, aqui ninguém vai passar. O homem do campo não tem acesso à polícia. Ele liga para a polícia, vai demorar horas para a polícia chegar. Então o homem do campo hoje está armado. Hoje e sempre esteve e sempre estará armado. Por isso que ele tem tão vivo esse patriotismo, porque eles sabem o valor que tem a nossa liberdade. E eles sabem também que a única forma de nós não perdermos a nossa liberdade é através das armas de fogo. Production!